Roya entrou em desespero ao se deparar com uma mulher desconhecida deitada em sua cama, mas logo percebeu que era Alisa. Confuso, perguntou o que ela estava fazendo ali, enquanto Alisa também não entendia direito a situação. Foi quando a empregada Ana surgiu do nada, gritando "Jovem mestre!" em tom alarmado. Alisa, animada, correu até Roya e o abraçou com carinho, dizendo com um sorriso no rosto que ele finalmente tinha acordado. Roya ficou ainda mais perdido, sem entender o que estava acontecendo ou por que Alisa estava agindo daquele jeito. Nesse momento, o Conde Cátria apareceu de forma abrupta ao saber que o filho havia despertado. Ele entrou apressado no quarto, se jogou sobre Roya e começou a fazer várias perguntas ao mesmo tempo, claramente preocupado com seu estado. Perguntava se ele estava sentindo dor, se algo estava errado. Roya, tentando acalmar o pai, disse que estava tudo bem, mas o Visconde estava claramente atento e afirmou com irritação que podia sentir traços de poder mágico no corpo do filho. Disse ainda que investigaria quem teria sido o irresponsável que o envenenou. Roya, nervoso, tentou explicar que não havia sido envenenado por ninguém, e sim que ele próprio havia bebido a poção. Contou que encontrou alguns frascos no depósito e, por curiosidade, resolveu experimentar um deles, achando que era apenas uma poção de aumento de força. O choque foi geral. Alisa então completou a informação dizendo que ele ficou inconsciente por 3 dias. Roya, em choque, não conseguia acreditar que havia perdido tanto tempo. O conde, irritado com a imprudência do filho, deu-lhe um tapa e gritou que aqueles itens tinham sido deixados pelos antepassados da família e que poderiam ser perigosos ou até venenosos se estivessem vencidos. Sentindo o impacto do tapa, Roya só conseguiu murmurar um "ai", percebendo o quanto todos estavam realmente preocupados com ele. Meio sem graça, pediu desculpas admitindo que errou, mas por dentro culpava o sistema em sua mente por não tê-lo alertado sobre os riscos. O sistema, ouvindo sua reclamação mental, respondeu de forma sarcástica que aquilo era a responsabilidade da empregada Ana. Depois de toda a confusão, Ana tomou a palavra e pediu, com firmeza mais respeito, que o jovem mestre trocasse de roupa, já que ele havia acabado de se recuperar de uma doença grave. Roya assentiu com um "tudo bem", mas ao olhar para sua palma rosada, ficou pensativo, se perguntando se realmente tinha passado por algo tão sério quanto diziam. Mais tarde, no campo de treinamento da família Roa, Roya estava animado para testar se a poção que bebeu tinha mesmo surtido efeito. Ele ergueu sua espada com orgulho, fez um movimento amplo e poderoso, e o boneco de treinamento que estava à sua frente foi completamente destruído em pedaços. Ao observar o resultado, Roya virou-se pensativo, refletindo sobre como seu corpo estava diferente. Segundo a avaliação do sistema, ele agora havia atingido o nível 6, e isso explicava a mudança drástica. As limitações de antes tinham desaparecido. Mesmo que ainda fosse necessário estar no nível 5 para lidar com a essência pura, aquelas poções antigas, por mais arriscadas que fossem, acabaram trazendo uma melhora significativa. Ele se afastou um pouco, olhou para os bonecos de treino atrás de si e esboçou um sorriso. Percebia agora o quanto o poder da poção tinha sido relevante. Observando o painel do sistema e suas próprias estatísticas, pensou que pelo menos estava avançando. Não estava mais apenas esperando o pior acontecer. Segurou o cartão de status com certa frustração, pois não sabia quanto custaria a próxima atualização, nem quanto dinheiro ainda teria que gastar. E como se não bastasse, ainda precisava comprar o presente de aniversário da nota. Estava praticamente falido. Apesar disso, ao analisar sua força atual, sentiu uma pontinha de satisfação. De fato, havia feito algum progresso. Ainda havia tempo até o aniversário de nota, o que era bom, pois ele pretendia usar esse intervalo para aprender novos feitiços e continuar seu caminho rumo ao fortalecimento. O tempo passou rápido e 2 meses depois, o tão esperado dia chegou. A festa de aniversário de nota acontecia nos terrenos da grandiosa cidade sagrada, em uma mansão deslumbrante. Quando a carruagem parou em frente ao edifício, Roya e seu pai desceram admirando a imponência do lugar. O pai comentou o quão magnífico era tudo aquilo e logo depois olhou para Alisa, que os acompanhava, perguntando se ela estava bem. Alisa respondeu com certa hesitação, dizendo que estava tudo certo, mas não gostava muito de ambientes como aquele.
Roya tentou tranquilizá-la, dizendo que também não era fã daquele tipo de festa, mas que ela podia ficar ao lado dele o tempo todo. No imenso salão de banquetes, decorado com todo o luxo possível, Roya ficou parado, de braços cruzados, observando tudo com um certo tédio. Ele pensava que, apesar de ser uma festa de aniversário, o evento mais parecia um grande encontro de nobres para fazer alianças e conexões sociais. Murmurando para si mesmo, ele comentou que todos os anos era a mesma coisa. E até mesmo Nota, sendo da realeza, não devia ter uma vida muito fácil. Foi nesse momento que Nota surgiu à distância, caminhando com elegância até ele. Com um tom suave, perguntou se ele estava com pena dela, surpreendendo Roya, que não esperava aquela abordagem. Assustado, ele se ajoelhou rapidamente e fez uma reverência, chamando-a de Alteza. Enquanto isso, por dentro, ele se perguntava como ela tinha chegado ali tão discretamente, com tanta gente por perto. Nota sorriu por trás de seu leque, dizendo que estava feliz por ele ter vindo. Em seguida, abaixou o leque e o encarou com um olhar cheio de afeto, afirmando que só queria vê-lo. A Lisa, que estava ao lado de Roya, ficou completamente abalada ao ouvir aquilo. Roya, nervoso, olhou ao redor, percebendo que várias pessoas já estavam prestando atenção naquela cena. Sentiu um aperto no peito e pensou que definitivamente havia subestimado aquela garota. Aquilo parecia muito intencional. A Lisa, tomada por um ciúme que mal conseguia esconder, correu para interromper o momento. Ela se colocou entre os dois e, encarando Nota diretamente, disse que fazia muito tempo desde a última vez que se falaram, mas pediu com firmeza que ela parasse de provocar seu irmão Roya. Aquilo pegou todos de surpresa, inclusive Roya, que olhou para Lisa surpreso com sua atitude, mas apesar da fala direta, ele ficou aliviado. Nota, por outro lado, apenas observava a Lisa com um olhar curioso, avaliando aquela ousadia. A Lisa se sentia desconfortável, como se estivesse lutando por algo mais profundo, e isso chamou ainda mais a atenção de Nota. Roya estava em silêncio dentro daquele quarto luxuoso, observando a tensão entre a Lisa e Nota. O clima era tão denso que parecia quase visível. As duas trocavam olhares intensos, como se estivessem travando uma batalha sem palavras. Roya se perguntava se devia intervir ou apenas deixar que resolvessem entre si. Percebeu que toda vez que Nota falava com ele, a Lisa ficava com uma expressão amarga. E com seu QI básico, ele concluiu que a Lisa realmente não gostava de Nota. Pensou consigo mesmo que até nisso eles se pareciam. Até a antipatia por alguém era compartilhada. Olhando para os pais ali presentes, notou que, ao contrário dele, só estavam assistindo a cena como se fosse um espetáculo. Nota, encarando a Lisa nos olhos, respondeu de forma direta que não estava provocando ninguém. Tudo o que dizia eram seus verdadeiros sentimentos. Isso abalou ainda mais a Lisa, que respondeu com um tom de mágoa. Se fosse isso mesmo, então os 10 meses que ela e Roya passaram esperando notícias não significaram nada? Mesmo assim, em nome de Roya, ela agradeceu a Alteza pelo carinho. Roya escutava tudo em silêncio, pensativo. Era verdade que havia passado meses afastado, mas da forma como a Lisa falou, parecia que ela estava querendo apagar qualquer tipo de laço entre eles. Isso o fez refletir. Será que a Lisa não queria que Nota se aproximasse por medo de perdê-lo? Ou havia algo mais por trás? Enquanto observava a situação, Roya se perguntava se a Lisa tinha sentimentos mais profundos do que deixava transparecer. Nota, por sua vez, respirou fundo e pediu desculpas diante de todos. Disse que nos últimos meses tinha focado demais nos estudos e não prestado atenção em outros assuntos. Agradeceu pela presença de Roya em sua festa e desejou que todos se divertissem. A Lisa, mantendo a postura, respondeu educadamente com um "Obrigada, Sua Alteza", mas por dentro sabia que aquelas palavras escondiam intenções. Nota, apesar da aparência gentil, estava cheia de planos. E uma coisa era certa: ela não pretendia desistir de Roya tão facilmente. Quando Nota finalmente se afastou, Roya respirou aliviado e se virou para Lisa, sugerindo que fossem comer alguma coisa. A Lisa, com um olhar desconfortável e expressão amarga, disse que não estava com fome e pediu para sair um pouco e tomar ar fresco. Preocupado, Roya concordou, mas pediu para que ela não fosse longe. A Lisa abaixou a cabeça e respondeu suavemente que ele não precisava se preocupar.
Enquanto caminhava sozinha pelos corredores, ficou pensando se tinha exagerado, se passou dos limites. Lembrou das palavras do pai dizendo que o objetivo principal da festa era que Roya fortalecesse conexões políticas. E no fim das contas, Nota era a princesa do reino. Se Roya ficasse próximo dela, isso beneficiaria toda a família. Mesmo com tudo isso na cabeça, Alyssa não conseguia aceitar a ideia de perder o irmão. Enquanto caminhava sozinha, Alyssa mergulhava nos próprios pensamentos, se perguntando se tinha feito algo errado ou se estava apenas sendo sincera com seus sentimentos. Sabia que, politicamente, um laço com Nota seria vantajoso, mas o medo de ver Roya sendo levado por outra pessoa apertava seu peito. De repente, uma voz atrás dela a chamou. Era Brown Eric, acompanhado de um amigo. Ele se aproximou sorrindo, dizendo que estava tentando falar com ela há um tempo. Com um ar debochado, disse que sentia saudades, mas Alyssa manteve a postura. Enquanto isso, dentro do salão, Roya estranhava a demora da irmã. Começou a pensar que talvez ela tivesse se perdido ou simplesmente saído para tomar ar. Olhou para o céu pela janela e refletiu. Lembrou do pai comentando que a família Eric tinha uma rivalidade antiga com a deles e se perguntou por que não tinha visto ninguém daquele clã até então, mas no instante seguinte ficou paralisado. Uma sensação estranha o tomou. No outro lado do salão, Nota estava rodeada por elogios e comentários bajuladores como sempre. Todos diziam que ela era digna do título de princesa, o que a deixava ainda mais sorridente. Nesse momento, Roya, dominado por uma inquietação repentina, disparou em direção aos corredores. Gritava para que saíssem do caminho, o que deixou alguns convidados desconfortáveis com sua pressa. Nota, vendo aquela movimentação repentina, ficou confusa. Do outro lado, Brown já tinha encurralado Alyssa contra a parede, falando com um tom provocativo. Ele aproximou o rosto do dela, dizendo que fazia muito tempo que não se viam e que era o bom amigo dela, Brown. Comentou com malícia que ela o rejeitou várias vezes e que agora estava irritado. Alyssa, visivelmente desconfortável e com lágrimas se formando nos olhos, tentou afastá-lo, mas Brown continuou. Disse que só queria relembrar os velhos tempos e provocou ainda mais, zombando do fato de ela ter se unido à família AAT e arranjado um irmão inútil. Alyssa, ouvindo aquelas palavras ofensivas sobre Roya, se encheu de raiva e gritou que não permitiria que ele insultasse seu irmão. Brown, vendo a reação dela, soltou uma risada sarcástica e disse que ela parecia gostar bastante daquele fracote. Em seguida, aproximou ainda mais o rosto e lançou outra provocação cruel. Se Roya sabia que ela era um monstro! Mesmo com os sentimentos feridos, Alyssa tentava se manter firme, mas Brown não parava. Começou a zombar da aparência dela, das cicatrizes que ela tinha, dizendo que ninguém a aceitaria daquele jeito. Cada frase vinha com mais veneno, e então, sem aviso, ele ergueu um garfo com a intenção de assustá-la, levando-o perigosamente perto de seu rosto. Alyssa, em desespero, gritou pedindo ajuda, chamando por seu irmão, completamente tomada pelo medo. Foi então que, como uma resposta do destino, uma cadeira voou do nada e acertou Brown em cheio na cabeça, fazendo-o cair no chão com um grito de dor. Brown caiu no chão segurando a cabeça, gritando de dor, completamente atordoado. Seus amigos, ao verem a cena, entraram em pânico e começaram a gritar: "Chefe!" Foi então que Roya apareceu correndo, com os olhos cheios de fúria, encarando os valentões enquanto gritava: "Que tipo de lixo se acha no direito de encostar na minha irmã?" Brown, ainda zonzo, reconheceu a voz e arregalou os olhos. "Roya!" Alyssa, aliviada ao vê-lo, correu em sua direção, gritando seu nome com esperança e desespero. Roya a abraçou forte, tentando acalmá-la, e pediu desculpas por ter demorado. Ela, tremendo, apenas respondeu que estava tudo bem. Brown, agora tomado pela raiva por ter sido atingido e humilhado diante de todos, voltou sua fúria para Roya. Gritou, chamando-o de covarde, e perguntou como ele teve a ousadia de atacá-lo com uma cadeira, mas Roya o ignorou completamente. Seu foco era apenas proteger Alyssa. Colocou-a atrás de si com firmeza, dizendo para ela recuar um pouco e ficar segura. Brown, sem saber que Roya tinha passado por grandes mudanças, manteve sua arrogância. Se gabando, gritou que hoje acabaria com a vida dele.
Alisa, com o coração na mão, se escondeu atrás do irmão, assustada com a ameaça. Roya, no entanto, estava calmo, mais do que nunca. Com um olhar confiante, pensou consigo mesmo que agora estava no nível 6. Se fosse no passado, provavelmente estaria tremendo de medo, mas aquele tempo já tinha ficado para trás. Enquanto pensava, ativou sua habilidade de poder total. Um brilho diferente tomou conta do seu olhar. Ele já não era mais o mesmo Roya de antes. Brown, impulsivo e ainda envergonhado, partiu para cima, mas Roya não hesitou. Sem recuar, bloqueou o ataque com precisão e agarrou o braço de Brown. Em seguida, com toda a força acumulada, desferiu um soco direto no estômago dele, dizendo que aquilo era por tudo o que ele fez com Alisa. O impacto fez Brown cair no chão, gemendo de dor, completamente derrotado. Gritando de raiva e humilhação, Brown o ameaçou dizendo que ele iria pagar por aquilo. Seus aliados, vendo a cena, perceberam que Brown tinha sido realmente vencido e, desesperados, começaram a recuar. Brown ainda tentou se reerguer pegando um pedaço da cadeira quebrada, tentando recuperar a pose, mas seus amigos já tinham fugido, deixando-o sozinho. Roya se aproximou com calma, com o mesmo olhar que Brown usou para intimidar Alisa momentos antes. Com firmeza, encarou o rival e disse que sabia muito bem que era ele quem sempre perseguiu sua irmã desde criança. Brown, mesmo derrotado, respondeu com desprezo, dizendo que sim e que fazia isso porque queria. "E o que você pode fazer sobre isso?", provocou. Roya ficou furioso com tanta insolência, mas tentou manter o controle. Porém, assim que Brown se afastou um pouco, Roya perdeu a paciência e o atingiu com o pedaço do bastão, fazendo-o gritar mais uma vez. Brown não esperava que Roya fosse tão agressivo, e o golpe o fez gritar de dor mais uma vez. Roya, com um olhar frio e sério, se virou lentamente, como se tivesse encerrado um julgamento. Disse com firmeza que se Brown ousasse tocar em Alisa novamente, ele mesmo tiraria sua vida. Em seguida, se virou para a irmã e a chamou com voz tranquila. "Vamos, Alisa!" Ela respondeu com um sim imediato, ainda abalada com tudo, mas aliviada por ter o irmão ao seu lado. Brown, deitado no chão, tremia de raiva. Nunca em sua vida tinha sido humilhado daquele jeito. Com ódio no olhar, pensava consigo mesmo que não deixaria aquilo barato. Então, lentamente, ele puxou a faca que tinha escondido e, cheio de rancor, murmurou que não deixaria Roya sair dali com vida. Assim que os dois estavam de costas, prestes a sair do corredor, Brown se levantou num impulso e correu na direção deles com a faca em punho. Alisa, que sentiu a presença ameaçadora se aproximando, se virou de repente e gritou: "Irmão, cuidado!" Roya, sem entender nada, virou-se confuso. E foi aí que, num segundo de descuido, Brown o atingiu. A lâmina rasgou o ar e perfurou o corpo de Roya, fazendo o sangue jorrar no mesmo instante. O grito de dor ecoou pelo salão e Brown, dominado pela raiva, berrou que ele deveria morrer. Alisa ficou paralisada, assistindo tudo sem conseguir se mover. O coração apertado, o estômago virando. Roya, com os olhos arregalados e a mão no ferimento, sentia o mundo girar enquanto amaldiçoava a si mesmo por ter baixado a guarda. Brown, com um sorriso sádico, puxou a faca de volta sem pensar duas vezes. Alisa, vendo a cena horrível à sua frente, não conseguiu conter o grito: "Irmão Roya!" Desesperada, ela correu até ele enquanto ele tentava se manter de pé, segurando o estômago com força. Roya, ainda em choque, olhou para Brown com raiva nos olhos e gritou, perguntando se ele tinha enlouquecido ao usar uma faca em uma festa. Mas Brown estava fora de si, nem se importava mais. Ele disse com frieza que durante as guerras gêmeas na época vitoriana, seus clãs haviam se tornado inimigos mortais. Segundo ele, Roya deveria saber muito bem disso. Em seguida, firmou a faca em suas mãos e partiu de novo para cima de Roya. Disse que jamais esperava que ele fosse se colocar no caminho, mas que aquilo era a chance perfeita de acabar com tudo de uma vez. Em meio ao caos, Roya sentia a dor pulsar intensamente, mal conseguia manter o equilíbrio. Brown avançava em sua direção com a faca erguida, pronto para o golpe final. Naquele instante de puro desespero, Alisa observava tudo com os olhos arregalados, o coração disparado. Ela gritava para que alguém fizesse algo, mas ninguém parecia reagir. Seus olhos correram pelo chão em busca de qualquer coisa que pudesse usar, até que avistou um garfo caído.
Hesitou por um segundo, assustada com a ideia, mas sua mente foi tomada por uma certeza: perder seu irmão seria ainda mais assustador. Com a mão trêmula, ela se abaixou e pegou o prato que havia caído junto do talher, tentando ignorar o medo que crescia dentro de si. Mesmo tremendo, Alyssa reuniu toda a coragem que tinha. Naquele momento, entendeu que por mais assustador que fosse atacar alguém, não fazer nada e perder Roya seria pior. Com um grito determinado, ela girou o corpo e lançou o prato com toda a força contra Brown, atingindo-o em cheio. O impacto não foi suficiente para derrubá-lo, mas o fez cambalear, irritado. Em resposta, Brown a empurrou com força para o lado, fazendo-a cair. Vê-la sendo machucada despertou algo ainda mais profundo em Roya. Mesmo gravemente ferido, ele sentiu uma onda de energia subir pelo corpo. Com os olhos cheios de raiva e o peito ardendo de dor, gritou o nome da irmã com força. Seu amor por Alyssa era maior do que qualquer coisa, e naquele momento ele esqueceu completamente sua própria dor. Reunindo toda a energia que ainda restava, Roya avançou contra Brown com um soco direto no estômago, usando toda a sua força. O impacto foi brutal e Brown foi lançado para trás. Sem perder tempo, Roya caminhou até onde o inimigo havia caído e se lembrou de todas as vezes que ele colocou as mãos em Alyssa. Com o olhar carregado, agarrou a cabeça de Brown, que começou a gritar desesperado. Roya, sem hesitar, o levantou e correu em direção à janela. Num impulso poderoso, empurrou a cabeça de Brown contra o vidro, quebrando-o completamente. Os estilhaços voaram para todos os lados, o chão ficou coberto de cacos e os gritos de dor ecoaram pelo salão. Ainda ofegante, Roya olhou para a palma de sua mão, agora suja de sangue e vidro, e pensou com alívio. Agora sim, ele não vai mais se levantar. Após derrubar Brown, Roya não perdeu tempo e correu como uma flecha até onde Alyssa estava caída. Com cuidado, a segurou nos braços, aliviado ao perceber que ela apenas havia desmaiado. Acariciando o rosto dela com delicadeza, sussurrou: "Um obrigado por me salvar", com a voz embargada. Durante aquele breve momento de silêncio, sentiu uma mistura de dor e paz, como se todo o peso da situação estivesse começando a se dissolver. Mas a tranquilidade durou pouco. De longe, os olhos frios de Nota observaram a cena e, com firmeza, ela gritou para os outros presentes: "Apressem-se, venham logo!" Num instante, várias pessoas começaram a correr na direção deles, preocupadas. Algumas gritavam perguntando onde estava Brown, outras falavam que não podiam deixá-lo escapar. Roya, ainda segurando sua irmã nos braços, sentia o corpo pesado, machucado e exausto. A dor física era imensa, seus músculos tremiam e parecia que seus tendões estavam à beira de se romper. Mesmo assim, reuniu forças e conseguiu se levantar, com Alyssa firmemente protegida em seus braços. Em sua mente, só havia uma coisa clara: ele jamais deixaria aquelas pessoas se aproximarem da irmã novamente, não importava o preço. Nota, percebendo a situação crítica, se aproximou do lado de Roya. Com uma expressão séria, mas firme, ela deu uma ordem direta: "Ninguém mais dá um passo. Todos parem agora." Aquilo pegou Roya completamente de surpresa.